Se um dia tiver a oportunidade de ir a uma sinagoga, tente achar um armário bem grande em uma das laterais, normalmente coberto com uma cortina. Tenho aqui um pequeno modelo de e lhe desse permissão e você abrisse esse armário, você encontraria lá dentro alguns pergaminhos enrolados normalmente em panos lindamente bordados. E aqueles pergaminhos são a lei de Moisés. Os primeiros 5 livros da Bíblia, o que os judeus chamam de Torá, ou a instrução. E aqui essa lei está toda lindamente impressa em hebraico, letras bem miudinhas, mas davam nome para cada pergaminho de acordo com as primeiras palavras de cada pergaminho, porque era assim que era identificado quando era tirado do armário. Desenrolavam só um pedacinho para ver qual pergaminho que era. Então, por exemplo, o livro de Gênesis, o que nós chamamos de Gênesis, eles chamaram no início. E o livro de Deuteronômio chama-se simplesmente as palavras, porque a primeira frase no hebraico é essas são as palavras, e o primeiro substantivo é palavras. Então, era chamado simplesmente as palavras. Esse é o nome que o rabino usaria, mas nós o chamamos de Deuteronômio. Quando traduziram o Antigo Testamento do hebraico para o grego, tiveram que achar um nome novo para esse livro. E essa palavra Deuteronômio vem de 2 palavras da língua grega. Uma é a palavra deutero, que significa segundo, e a outra palavra era a palavra nomos, que significa lei. Então, a partir daí, esse 5º livro da Bíblia foi chamado de Deuteronômio, ou segunda lei. E se você já leu esse livro, terá observado que uma das coisas que chama atenção sobre esse livro é que os 10 mandamentos aparecem nesse livro também, assim como no livro de Êxodo. A lei aparece 2 vezes. Em Êxodo 20 e Deuteronômio 5, temos os 10 mandamentos. E foi assim que esse livro recebeu seu nome. É a segunda lei. Agora, por que os 10 mandamentos teriam que ser repetidos 2 vezes? E não apenas os 10, mas há ao todo 613 leis de Moisés que ele deu ao povo de Israel e são repetidos. Êxodo e Deuteronômio. Por quê? Bem, temos uma dica no livro de Números, onde nos diz que o livro de Deuteronômio foi escrito 40 anos depois do livro de Êxodo. E que durante aqueles 40 anos, uma geração inteira morreu. Todos os adultos que saíram do Egito e atravessaram o Mar Vermelho e se acamparam em Sinai e ouviram os 10 mandamentos pela primeira vez, estão todos mortos. Porque quebraram aquela lei tão rapidamente que Deus disse: vocês nunca entrarão na terra prometida. Terão que vaguear no deserto pelos próximos 40 anos até que todos vocês sejam mortos. Então, uma geração inteira desapareceu. E a nova geração eram crianças, eram pequenininhos quando atravessaram o Mar Vermelho e quando se acamparam em Sinai. Muitos deles provavelmente não se recordavam do que acontecera quando seus pais saíram do Egito. Portanto, agora, uma nova geração tem que ouvir essa lei sendo repetida. Uma nova geração tem que entrar na aliança com Deus. E isso acontece conosco também. Nossos filhos têm que entrar na aliança que nós temos com Deus, por si mesmos. Porque Deus não tem netos. E não se pode herdar essas coisas. Você tem que entrar nas promessas de Deus você mesmo. Talvez seus pais tivessem uma aliança, ou seus netos, talvez todos seus antepassados tiveram essa aliança, mas você tem que fazer também. Então Moisés teve que passar tudo novamente. Havia, na verdade, 3 pessoas, e apenas 3, que ainda sobreviveram dos dias de Êxodo. Josué, Calebe e o próprio Moisés. Josué agora tinha 80 anos e Moisés tinha 120. Então aqui estava uma geração completamente nova, que não fizera aquela aliança com Deus e que não disseram, faremos. Foi como um casamento lá no Sinai. E o povo respondeu, faremos, a Deus. Deus definiu todas as condições sobre as quais ele queria que eles vivessem, como ele queria que eles vivessem, e responderam, faremos isso. Só que não fizeram. Então quebraram a aliança com Deus. Agora há uma outra crise também. Não é apenas a próxima geração, mas agora também estão em um outro lugar. Agora estão acampados do lado oriental do rio Jordão.
Portanto, estão para entrar na terra prometida. E essa é uma segunda crise. Porque estiveram sozinhos no deserto e agora estão enfrentando uma terra que já está ocupada com seus inimigos. E isso provoca essa crise. E o mais importante, Moisés não vai entrar com eles. Ele também perdeu seu direito de entrar na terra prometida. Está com 120 anos e ele sabe que tem apenas mais uma semana para viver. Porque Deus falou com ele que ele morreria em apenas uma semana. Então lhe sobra apenas uma semana com essa nova geração dos filhos das pessoas que ele tirou da terra do Egito. Então ele começa a contar toda a história do que aconteceu. Além do mais, eles veriam o milagre da água se partindo mais uma vez. Não o Mar Vermelho, mas o Jordão. É quase como se Deus estivesse dizendo: vou ter que começar tudo de novo. Terei que mostrar-lhes minha mão poderosa ao partir um rio, para que vocês entrem na terra. E é assim que devem viver ao entrarem lá. Eu fiz um esboço muito simples para mostrar-lhes a situação geográfica. Um esboço bem simples, sinto muito. Mas vou tentar explicar. Aquela linha meio azul, meio verde, é o Rio Jordão, cercado por árvores. Isso se chama a Selva do Jordão. Era onde os leões e os ursos viviam, nos tempos do Velho Testamento. E o Rio Jordão passa por esse pedacinho de selva até ao Mar Morto. Esse vale aqui é a fenda mais profunda da superfície da Terra. Vai até a África e começa aqui na Terra Prometida. E esse pedaço aqui é aproximadamente 300 metros abaixo do nível do mar. Você até consegue uma licença de piloto. Se você tomar um avião emprestado e voar lá embaixo, você consegue uma licença dizendo que você voou abaixo do nível do mar, em um avião. Mas há essa fenda bem profunda. E é cercado por montanhas. Nesse lado, as montanhas de Moabe, e aqui o Monte Nebo, onde Moisés morreria. E ele morreria encostado numa pedra em cima de Monte Nebo, olhando, através desse vale, as montanhas da Terra Prometida. Mas ele mesmo nunca entraria. Aqui temos o acampamento de Israel, onde Moisés falou e escreveu o livro de Deuteronômio, com o tabernáculo no meio. E do outro lado do rio está a primeira cidade que terão que conquistar, Jericó, que está lá no vale também. Pouco mais acima, nas montanhas, temos Ai, e Siló e Betel. Mas desse lado das montanhas da Judéia, poderiam ver apenas deserto, porque fica na sombra da chuva. É um lugar infértil e vazio. Toda a chuva cai do outro lado, do lado do Mediterrâneo. E lá é verde, dá para ver um pouquinho de verde aqui no topo. Mas daqui, descendo a Jericó, é apenas deserto vazio e infértil. Há um vale mais perto de Jerusalém, chamado Wadi Kelt. Já andei de Jerusalém até Jericó um dia através desse vale. Foi uma experiência bem estranha, tão quieto, tão vazio. No topo desse vale temos o Monte das Oliveiras e Jerusalém fica do outro lado. E agora observe que no horizonte, mais ao norte, temos dois picos. Monte Nebo, do lado norte, e Monte Gerizim, do lado sul. Eles terão que se ajuntar naquelas duas montanhas e repetir a aliança de Deus. Moisés os instrui que, ao entrarem, o povo deve se dividir, e uma parte ficaria em uma montanha e a outra parte na outra montanha para gritarem as bênçãos e as maldições da aliança. Agora, o que isso significa é que Deus os trouxe através do Mar Vermelho primeiro e depois fez aliança no Sinai. Só lhes disse como viver depois de tê-los salvado. Primeiro os redimiu. Primeiro ele os libertou. E depois disse, é assim que vocês devem viver. Esse é o padrão da Bíblia inteira. Primeiro Deus nos mostra a sua graça ao nos salvar e depois diz, agora em gratidão, é assim que vocês devem viver. Então, nessa nova geração, vamos ver Deus resgatando-os e fazendo-os passar o Jordão que naquela época do ano estava transbordando. Intransponível. Mas o que aconteceria é que esse rio Jordão, transbordando mais acima no vale, minaria uma ribanceira que cairia no rio, represando o rio temporariamente por algumas horas.
É assim que Deus o faria. Para que pudessem atravessar, Deus faria algo assim mais acima no vale. Uma ribanceira desmoronaria, represando o rio, por algumas horas para que pudessem atravessar. E depois de verem esse milagre, deveriam prosseguir para o seu equivalente ao Monte Sinai e repetir as bênçãos e as maldições da lei. Então, mais uma vez, vemos Deus agindo primeiro. E depois ele nos diz como responder ao que ele fez por nós. Então, é uma espécie de reprise depois de 40 anos para uma geração completamente nova. Estão entendendo? Então, esse é o pano de fundo de Deuteronômio. E foi promulgado e escrito nesse acampamento aqui, desse lado do Jordão, enquanto Moisés ainda está vivo e ainda com eles. Há certas frases-chave no livro de Deuteronômio que aparecem quase 40 vezes. Uma delas é a terra que o Senhor vosso Deus vos dá. Vez após vez, são lembrados que essa terra que irão possuir é uma dádiva, um presente não merecido. Porque ao Senhor pertence a terra e toda a sua plenitude. Se visitar Londres, ao prédio Royal Exchange, verá essa frase escrita na pedra, acima do Royal Exchange: ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude. Ao invés de discutirmos sobre quem é o dono desse pedacinho de terra, deveríamos dizer: o Senhor é o dono. E ele dá a quem ele quiser. Paulo disse isso lá em Atos 17, quando estava em Atenas. Ele disse: é Deus que decide quanto espaço e quanto tempo uma nação terá nessa terra. A terra pertence ao Senhor e é seu direito de dá-la a qualquer pessoa que ele escolher. E essa é uma frase que aparece em todo o livro de Deuteronômio: a terra que o Senhor vosso Deus vos dá. Mas a outra frase que aparece o mesmo tanto de vezes é essa: entrai para possuir a terra. E há uma lição muito profunda aqui: tudo que você recebe de Deus é uma dádiva, mas você tem que tomar posse dela, se quiser recebê-la. Anos atrás eu estava pregando e coloquei uma barra de chocolate no púlpito e eu disse: é para a primeira criança da congregação que vier aqui buscá-la. E depois daquilo as crianças nem conseguiram me ouvir, seus olhos estavam grudados naquela barra de chocolate. Mas nenhuma delas se mexeu. Finalmente, um garotinho cara de pau correu, agarrou o chocolate e arrancou. Ele arrancou o papel antes de descer do púlpito e já estava mastigando ao descer os degraus do púlpito. E todas as outras crianças o odiaram. Ficaram com muita inveja dele. Ficaram com raiva dele. Mas por que não pegaram? Sabe, a salvação é um dom gratuito, mas você tem que ir tomar posse dela. Há uma cooperação aqui. Deus não nos força a fazer nada. Ele diz: aqui está a terra, estou lhes dando. Agora vão lá, tomem posse dela. Mas tomar posse dela seria algo que lhes custaria bastante. Teriam que lutar por ela. Teriam que lutar por ela. Então, embora realmente Deus nos dá todas as coisas, temos que fazer um esforço para tomar posse delas. É assim que o Novo e o Antigo Testamento funcionam. E temos que enfatizar as duas coisas. Deus oferece isso de graça, mas você tem que estender sua mão e agarrar. É seu, se você pegar de graça. E essa era a lição que eu quis fazer com aquela barra de chocolate. Muito bem, a terra seria deles para sempre? É uma pergunta importante. E se você ler Deuteronômio com muito cuidado, você chega a duas conclusões. Número 1, eu chamo de propriedade incondicional. E número 2, eu chamo ocupação condicional. E essa é a situação para Israel mesmo até hoje. E precisamos entender essas duas verdades. Propriedade incondicional. Deus disse: estou lhes dando a terra para sempre. Mas isso não quer dizer que podem ocupá-la para sempre. A ocupação da terra é condicional. Entenderam? É uma distinção muito importante. É sua incondicionalmente. São donos dela para sempre. Mas viver nela e aproveitá-la vai depender em como viverão nela. E veremos que a mensagem de Deuteronômio é muito simples. Poderão viver na terra enquanto cumprirem a minha lei. Mas se não guardarem a lei, mesmo sendo donos dela, eu dei a terra para vocês, não poderão viver nessa terra e aproveitá-la. Estão vendo a diferença, então, entre propriedade incondicional e ocupação condicional? A terra poderia ser tirada deles, mesmo sendo donos dela para sempre.
se não vivessem corretamente nela. Essa é uma distinção muito importante que os profetas do Antigo Testamento ficavam constantemente lhes lembrando. Eles diziam: vocês são donos da terra, mas não vão poder continuar aproveitando-a se continuarem vivendo assim. A aliança ligava a terra com a lei de Deus. E até o dia de hoje, as promessas de Deus são condicionais. São dádivas, mas a forma com que você vive nessas promessas determinará se vai poder aproveitá-las. Agora, uma das coisas mais interessantes sobre Deuteronômio é essa. Não fiquem assustados com todas essas palavras grandes. Talvez nunca viram essa primeira palavra, mas está no dicionário Oxford de inglês, e é um termo bem conhecido da história antiga. Cada vez que um rei expandia o seu império e conquistava outros países, ele fazia um pacto com aqueles países conquistados. E o tratado era chamado o Tratado de Suzerano. Quem já visitou a ilha de Sark nas ilhas do Canal saberá que a família que governa aquela pequena ilha é chamada de suzerana, a mesma palavra. Então, esse tratado de suzerano era feito entre o rei e um país que agora estava sob seu reinado. E, em termos gerais, esse tratado era um acordo de que, se comportassem, ele os protegeria e garantiria seu sustento. Mas se não se comportassem e não vivessem de acordo com as suas regras, então seriam punidos. E há muitos exemplos que os arqueólogos descobriram do mundo antigo, especialmente do Egito. Quando o Egito conquistava um outro país, o faraó fazia um tratado de suzerano com eles. Era um acordo, dizendo que poderiam viver com uma certa autonomia e liberdade, mas teria que ser a sua maneira. E há um padrão nesses tratados que é muito claro. E é interessante que quando você olha esses tratados do mundo antigo, feitos por um rei que tinha um povo novo, submisso a ele, é exatamente o mesmo padrão que o livro de Deuteronômio. Quando Moisés estudou na Universidade do Egito, deve ter visto alguns desses tratados, deve ter estudado. E agora vemos Moisés apresentando a aliança ao povo de Israel na forma de um tratado. Estava dizendo: o Senhor agora é seu rei, agora vocês são seus súditos, e esse é o tratado que ele está fazendo com vocês. É assim que devem se comportar. E o padrão do tratado nos dias antigos era exatamente assim. Havia um pequeno preâmbulo. Esse é um tratado entre Faraó e os heteus, ou qualquer outro povo. Depois haveria um prólogo que seria um resumo de como esse rei e esse povo vieram a estar relacionados. E depois deste resumo histórico, teria uma declaração dos princípios básicos sobre o qual o tratado seria fundamentado. Depois disso, haviam leis detalhadas no tratado sobre como deveriam se comportar. E depois viriam as sanções, ou seja, recompensas ou castigos. O que o rei faria se comportassem da forma correta e o que faria se não se comportassem. E depois disso, normalmente traziam uma testemunha para assinar, mas invocavam os deuses como testemunhas do tratado. E depois, finalmente, normalmente chamavam testemunhas divinas, invocando os deuses numa cerimônia religiosa para serem testemunhas. E, finalmente, teria o que nós chamamos de provisão de continuidade, o que aconteceria se o rei morresse. E seria nomeado um sucessor ao qual o povo ainda seria submisso. E, finalmente, era tudo acertado numa cerimônia, quando tudo isso seria escrito e acertado e acordado entre o rei e seus novos súditos. Isso não é fascinante? Todos os tratados que descobriram estão exatamente no mesmo formato que Deuteronômio. Portanto, Moisés, que estudou a história egípcia lá na universidade, apresentou a aliança num formato que seria facilmente reconhecido pelo povo. Saberiam: Deus agora, nosso rei. É assim que devemos viver. E se vivermos corretamente, segundo essas leis, tudo dará certo. E isso levanta uma pergunta interessante. O que Deus faria se não se comportassem corretamente?
as sanções. A propósito, os princípios básicos em Deuteronômio são os 10 mandamentos. Depois temos muitas leis bem detalhadas. Mas e as sanções? O que Deus faria com eles se eles não vivessem segundo as suas regras? Há duas coisas que Deus faria. Uma natural e a outra humana. Qual era a sanção natural? Se não viverem corretamente, não terão chuva. Agora, a terra que iriam possuir ficava entre o mar Mediterrâneo e o deserto da Arábia. E Deus controla o tempo. E quando o vento soprava do ocidente, pegava a chuva do Mediterrâneo e deixava cair na terra prometida. Mas quando o vento soprava do oriente, seria aquele vento quente e seco lá do deserto, que até hoje é conhecido como Hamsin. E quando Hamsin sopra, seca tudo ao seu redor, transformando tudo em um deserto. E Deus disse, essa será uma das minhas sanções. Essa será a minha primeira sanção. Se não se comportarem, não haverá chuva. Você se lembra que nos dias de Elias não choveu por 3 anos e meio? Havia pecado na terra. Essa era uma forma simples de Deus recompensá-los ou castigá-los. Mas se isso fracassasse, as consequências seriam um pouco mais drásticas. Ele usaria agentes humanos para atacá-los. E uma coisa que talvez você nunca reparou na sua Bíblia é o seguinte: quando Deus trouxe o povo de Israel do Oriente, fazendo-o atravessar o Rio do Jordão para entrar na terra prometida, ele trouxe um outro povo na mesma época, para a mesma terra do Ocidente. E os trouxe da ilha de Creta. E o nome deles era os filisteus. Levante sua mão se você sabia que Deus os tirou na mesma época. Bem poucos sabiam disso. Leia sua Bíblia com mais atenção. Deus diz através de Amós, em Amós capítulo 9, eu tirei Israel do Egito e os filisteus de Creta. Então Deus introduziu naquela terra um povo que seria o maior inimigo de Israel. Ele os colocou na mesma terra, na mesma época, mas colocou Israel nas montanhas dos morros, mas colocou os filisteus nas planícies lá perto do litoral, conhecido hoje como Estreito de Gaza. E dizem os palestinos que são descendentes dos filisteus. Então Deus trouxe 2 povos ao mesmo lugar e disse, se vocês se comportarem, haverá paz, mas se não se comportarem, vou enviar os filisteus e eles virão tratar com vocês. É tão simples assim. E tudo isso está registrado no Antigo Testamento. Acho isso um pouco estranho. Talvez vocês não sabiam que Deus trouxe essas 2 nações para morarem lado a lado naquele mesmo corredorzinho. E um castigaria o outro. Bem, haveria prova imediata que Deus poderia trazer inimigos contra povos morando na terra prometida, porque ele já teria que expulsar os povos que já moravam naquele lugar. A terra prometida não estava desocupada, não estava vazia. Muitos povos diferentes moravam ali, principalmente os amorreus e os cananeus. Eles já estavam morando ali e Deus falou com os israelitas, vocês terão que expulsar todos esses povos para possuir a terra. Agora, nesse ponto, temos que tratar com uma objeção à Bíblia, que é uma das objeções mais comuns que há. Alguém disse recentemente que a igreja deveria jogar fora o Antigo Testamento porque apresenta problemas demais para cristãos hoje. E que se ficássemos apenas com o Novo Testamento, as objeções que as pessoas têm contra a nossa fé sumiriam. Porque a maioria das críticas que as pessoas têm contra a nossa fé estão no Velho Testamento. Você ainda crê que o mundo foi feito em 6 dias? Estão me entendendo? É isso que eles dizem. Assim que você diz que é cristão, eles vão direto a um problema no Velho Testamento. E um dos problemas mais comuns que eles citam é este. Como você pode crer num Deus que disse aos judeus para matarem todos os povos que moravam na Terra Prometida? É imoral. Isso não é justo. Isso não é certo. É errado. E isso é um problema muito real para muitas pessoas. Deus trouxe os judeus, ele disse, vão lá e matem todos os povos. Expulsam-os de lá e tomem a sua terra. Isso é um pai amoroso e bondoso? Mas há uma resposta a isso e precisamos contar às pessoas essa resposta. E a resposta é essa. Os povos morando naquela terra mereciam esse fim.
E Deus tinha falado com Abraão uma coisa impressionante. Está em Gênesis capítulo 15. Deus disse: Abraão, vou ter que manter a sua família e os seus descendentes em um país estranho por 400 anos, até que a maldade dos amorreus esteja completa. Portanto, aí está a resposta moral para a crítica de imoralidade que as pessoas fazem contra Deus. Não era... Deus esperou 400 anos até que aqueles povos se tornaram tão iníquos que não mereceriam mais viver ali e não mereceriam viver em qualquer lugar sobre essa terra. Vamos deixar isso bem claro. A terra de Deus é para pessoas boas. E sua terra santa é para pessoas santas. Essa é a mensagem da Bíblia. E mais cedo ou mais tarde, Deus não permite que pessoas más continuem ocupando a sua terra. Ele é muito paciente com elas e espera muito, muito tempo. Então ele teve que esperar até que a maldade dos amorreus era completa. E somente então, ele disse: agora posso tirá-los do Egito e enviá-los para matar aqueles povos. E existem provas arqueológicas da maldade daqueles povos. E quanto mais sabemos sobre a sociedade dos amorreus, antes que os judeus entrassem ali, mais compreendemos que eles não mereciam continuar vivendo. Que não era seguro permitir que continuassem vivendo. Por exemplo, agora sabemos que doenças sexualmente transmissíveis estavam em todo lugar. Lá em Canaã, quando invadiram, não era seguro. Imagine só, viver numa terra onde todos tinham AIDS. Esse era o tipo de situação que estavam enfrentando ali do outro lado do Jordão. Na verdade, eu quero ler apenas 1 ou 2 versículos aqui de Deuteronômio. Depois que o Senhor, o seu Deus, os tiver expulsado da presença de você, não diga a si mesmo: o Senhor me trouxe aqui para tomar posse desta terra por causa da minha justiça. Não. É devido à impiedade destas nações que o Senhor vai expulsá-las da presença de você. Não é por causa de sua justiça ou de sua retidão que você conquistará a terra delas, mas é por causa da maldade destas nações que o Senhor, o seu Deus, as expulsará de diante de você. Sabem, Winston Churchill, na Primeira Guerra Mundial, se tornou Lorde dos Almirantes e, obviamente, ele ficou muito satisfeito consigo mesmo. E ele ficou meio inchado e arrogante. Vou botar aqueles alemães para correr. E ele pensou a mesma coisa na Segunda Guerra Mundial, mas é interessante que aquela noite estava hospedado numa grande casa de campo na Inglaterra. E lá tinha uma Bíblia dos Gideões. Havia uma Bíblia ali na sua cabeceira. Ele abriu aquela Bíblia e leu esses mesmos versículos que acabei de ler. E Deus disse: Winston Churchill, você não vai expulsar os alemães porque você é melhor do que eles, mas porque são iníquos. E aquilo mudou a atitude de Churchill. Ele ficou humilhado. E ele se colocou em seu lugar. E ele nunca esqueceu aquela passagem de Deuteronômio que ele leu naquela noite. Então Deus disse aos israelitas: terão que matá-los, terão que expulsá-los. E mais uma vez temos a pergunta: por quê? Porque Deus não os destruiu primeiro, ele mesmo. Porque eles tiveram que fazer isso. E a resposta é muito clara. Porque assim ele estava ensinando-os. Outros virão e farão a mesma coisa com vocês, se comportarem como eles. O que farão com eles, outros farão com vocês. Agora vamos voltar um pouquinho aqui. Vamos voltar e fazer a... Eu preciso de um copo de água. Se tiver. Obrigado. Então, é importante entender que ao ler Deuteronômio, você está lendo um tipo de imagem espelhada da vida em Canaã. Tudo que Deus lhes proíbe de fazerem é o que já estava acontecendo. Estão entendendo? Então, se você ler Deuteronômio cuidadosamente, dá para ter uma boa noção do que acontecia naquela terra antes de entrarem nela. E podemos resumir isso em 3 palavras. Número 1, imoralidade. Deuteronômio fala muito sobre imoralidade sexual, porque era exatamente isso que estava acontecendo naquela terra que iriam possuir. Havia fornicação, havia adultério, havia promiscuidade, havia incesto, havia homossexualidade, havia transvestismo, pessoas mudando seu vestuário,
Havia zoofilia, sexo com animais, e havia bastante divórcio e recasamento, e como eu disse antes, as doenças venéreas proliferavam. Então, Deuteronômio está lhes falando para não se envolverem com esses tipos de atos. A segunda coisa seria injustiça. Sabemos que os ricos estavam ficando mais ricos e os pobres ficando mais pobres. As pessoas eram orgulhosas, avarentas, egoístas, havia exploração. E quem estava sofrendo? Os cegos e os surdos, pessoas que não conseguiam prosperar na vida, e especialmente as viúvas e os órfãos. Estavam bem maltratados, cada um buscando os seus próprios interesses. E Deus disse: vocês não vão fazer isso. Vocês vão cuidar dos cegos e dos surdos, vão cuidar das viúvas e dos órfãos. E a terceira coisa que caracterizava Canaã era a idolatria. Ocultismo, superstição, astrologia, espiritismo, necromancia ou a consulta aos mortos, e acima de tudo o culto à fertilidade. Coisas bem horríveis, adorando a mãe terra, a mãe natureza, tentavam ali produzir fertilidade com atos sexuais de adoração. Ali, nos templos pagãos daquela terra, havia prostitutas mulheres e prostitutos homens. E quando queria adorar, você ia lá e fazia sexo com um deles. Não é de se admirar que seus templos eram tão lotados. E em toda a terra havia o que a Bíblia chama de aserá ou postes, o que eram simplesmente símbolos fálicos, em toda parte. E há um no centro de Basington agora, uma estátua de 2,5 pés de um pênis. E havia isso em toda parte, em Canaã. Então o ocultismo, a superstição e o espiritismo proliferavam. Agora diz Deuteronômio que tudo isso havia contaminado a terra aos olhos de Deus. A terra era dele e agora estava totalmente corrompida. Estava contaminada, estava degradada, estava em desgraça. E Deus disse: basta. E quando eu leio tudo isso, eu penso comigo mesmo: puxa vida, o nosso mundo hoje está dessa maneira. O que Deus vai fazer? Bem, esse é o pano de fundo para Deuteronômio. Nem pensem em viver assim, senão vou mandar um inimigo para matar vocês. Exatamente como eu estou mandando vocês. Não é porque vocês são bons, eles são maus. Por isso estou fazendo isso. Agora vamos olhar por um pouco a vida de Moisés. Ele está com uma nova geração. Seus pais falharam e eles perderam o direito à terra prometida aos seus pais. E agora Moisés olha os seus filhos e ele pensa: será que sobreviverão? Será que conseguirão? Viverão corretamente? Vão entrar lá e enfrentar tudo isso? Já está ruim no deserto, onde as tentações não ocorriam com tanta frequência assim. Mas agora estarão no meio de tudo aquilo. Será que limparão tudo? Se livrarão de tudo isso impiedosamente? Ou farão acordos? E Moisés sabia que não entraria com eles. Ele está para morrer, tem mais uma semana de vida e não sabe como será. Por um lado, haverá batalhas bem ferozes. Terão que lutar para entrar e possuir a terra. E por outro lado, haverá tentações bem fortes para vencerem. Ele os guiara até esse ponto. E agora chegou a hora de se despedir. Então, na última semana da sua vida, ele falou 3 vezes com eles. O livro de Deuteronômio é composto por 3 longos discursos, cada um dos quais deve ter durado quase um dia. Mas é interessante que o estilo de Deuteronômio é tanto falado quanto escrito. O estilo é falado porque é pessoal, é bem caloroso, é uma boa ideia ler esse livro em voz alta, para captar o sentimento. E ao ler em voz alta, você percebe que Moisés falou tudo isso com eles em tom de apelo. Ele está falando como um pai fala aos seus filhos, um pai que está à beira da morte, falando aos filhos: filhos, lembre-se, quando eu partir, é assim que ele fala. É bem caloroso, é bem expressivo, é bem emotivo e ao mesmo tempo é muito bem escrito também. Agora, não acho uma ideia absurda pensar que durante os últimos 6 dias da última semana da vida de Moisés, ele discursou e escreveu em dias alternados. Que nos dias 1, 3 e 5, ele deu um desses discursos, mas nos dias 2, 4 e 6, ele anotou tudo. Deve ter usado anotações.
Era um homem bem letrado, sabia escrever e ler e tudo. Então, creio que estamos vendo aqui 3 dias que se alternavam com outros 3 dias falando e 3 dias escrevendo. Ele dava um discurso de um dia, ou talvez de uma manhã, e depois voltava para sua tenda e deixava tudo por escrito. E a parte escrita ele entregava para os sacerdotes. E dizia: guardem isso do lado da Arca da Aliança e jamais se esqueçam dessas palavras que eu falei. Jamais alterem uma palavra sequer disso. Guardem essas palavras. Leem esse livro a cada 7 anos ao povo de Israel. E foi assim que surgiu o livro de Deuteronômio. Temos aqui os 3 discursos que ele deu no acampamento do lado de cá do Jordão. O primeiro fala sobre o passado, fazendo uma retrospectiva dos últimos 40 anos e até mais para trás, vendo aquilo que os seus pais fizeram. E depois ele fala do presente e ele promulga a lei mais uma vez. Primeiro ele dá os princípios básicos em capítulos de 4 a 11. Depois ele dá mais detalhes em capítulos 12 a 26. E depois o terceiro e último discurso, a última vez que ele falou com eles, logo antes de morrer, ele tratou do futuro deles. Entre outras coisas, ele disse: designei Josué para tomar o meu lugar. Eu tirei vocês do Egito, Josué fará vocês entrarem na terra. E ao entrarem lá, devem ir até os montes Ebal e Monte Gerizim e recitar toda essa lei, guardando-a em seus corações. Deus os fará entrar lá. Bom, este é o esboço de Deuteronômio, é um esboço bem simples. E cada discurso tem 2 partes. Eu tentei identificá-las aqui com esses subtítulos. E vamos estudar cada uma dessas 3 partes. Vamos falar rapidamente dessa primeira parte, que é um retrospecto dos dias em que eles saíram da terra do Egito. Seus pais e suas mães. E ele examina aquilo que deu errado. E lhes dirá: seus pais fracassaram. Vocês não podem. Então vamos parar por aqui por enquanto e continuaremos na próxima palestra.